troféu. Por favor, Ivem Arthur. Peloso. Linda como sempre. Como foi, hein, o livro, gente? Maravilhoso. O lançamento do livro que foi um sucesso. Foi surpreendente. Tem alguém no cantinho ali se explicar. Vem, apresenta quem é. Richard, tudo bem? Bom dia. Richard, bom dia. Richard da Nel Food. Hoje você vai falar sobre coifas e sistemas de exaustão, não é isso? Exato. Temperatura da cozinha, por que é tão quente, o que realmente está funcionando ou não, o que está na norma ou não, e falar um pouquinho sobre coifas. A grande da importância desse equipamento, né? Muitas vezes o pessoal acaba deixando ele ali um pouquinho sem foco, mas ele é extremamente importante dentro de uma cozinha. Ah, é o Richard Almeida, gerente comercial da New Food Solutions. Não, Food Bem-vindo, Solutions. viu? Obrigado. Isso aí. Então, a gente fala um pouquinho, né, sobre essa impressão que a gente tem e a cozinha, por exemplo, se eles estivessem no momento de uma cozinha industrial mesmo, tecnicamente tem que funcionar na temperatura de 24 graus Celsius. 24 graus. Tá bom. Ó, a gente vai continuar falando daqui a pouquinho no próximo bloco. E daqui a pouquinho também mais o desafio do Cozinhando no Papo em Dia. Quem será, hein, gente? A sogra ou o genro que vão... Quem será que vai ganhar no primeiro dia do Cozinhando no Papo em Dia? Mas, ó, só no próximo bloco. A gente vai pro intervalo e volta já no Sai Daí, que hoje tá emocionante, hein? Dias de paz, graças a ele conquistei os meus ideais. Eu agradeço o Papo em Dia, eu agradeço. Oi, gente, voltamos! Só cantei dessa vez, hein, João? Deu uma cantadinha só no começo. Bom, voltando a falar sobre coifas e sistemas de exaustão. Ivem Peloso, esse talento em pessoa que sempre traz um convidado à sua altura, é claro.
Bom, vamos lá, vou deixar com vocês agora e vai começar. Fala o nome do seu quadro, Ives. Eu quero que você fale. Arquitetura de cozinha, roda a vinheta. Tô aqui com o Richard da Nel Food, que é o nosso parceirão. Temos uma coifa dele aqui, onde o pessoal está cozinhando e fazendo um mousse de maracujá maravilhoso. Eu vou ser jurada, hein, pessoal? Vocês não estão sabendo, eu tô de olho, hein, vocês dois. Então, o Richard veio conversar um pouquinho sobre sistema de exaustão, que é um assunto extremamente importante na cozinha. Tantas normas que se fala sobre, né, sistema de exaustão. E ninguém sabe que uma cozinha industrial deveria funcionar a 23,7 graus Celsius ou 24 graus Celsius. Exato. E aí, né, Richard, quando a gente faz as visitas, né, para os nossos clientes, a temperatura vai para 50 graus, 60 graus. Exato. Eu costumo brincar que a gente passa por cada situação dentro da cozinha, como eu comentei há pouco, que muitas pessoas hoje, infelizmente, elas não dão tanto valor para esse equipamento, mas ele é extremamente fundamental, não só para exaurir, né, toda aquela fumaça dentro da cozinha, mas principalmente para trazer um conforto para os funcionários, para quem está operando a cozinha. E o que é legal falar é que os funcionários têm o direito de trabalhar numa temperatura confortável, que é 24 graus Celsius. Exato. Muitas vezes eles não sabem, o Ministério do Trabalho está pegando muito forte nisso, às vezes interditando locais, porque a temperatura não dá para trabalhar. Imagina Norte e Nordeste, que é super úmido, e ainda assim uma temperatura altíssima na cozinha, é horrível. Indo de encontro ao seu comentário, Ivy, a gente já viu diversos casos de restaurantes, empresas que foram fechadas devido ao problema com o sistema de exaustão. E a temperatura é medida no ambiente onde tem mais calor, né? Então, na área de cocção, onde tem calor mesmo dos equipamentos. Então, ali também tem que fazer esse tratamento de ar. E aí a gente veio falar como que chega, né? Como é que faz para a cozinha ficar nessa temperatura, sendo que tem tanto calor, né? Legal. Calor do refrigerador, o calor das pessoas, né? E aí as pessoas sempre me perguntam uma coisa importante. Mas pode ventilador na cozinha? Não, ventilador na cozinha não pode, porque ela é um veículo de contaminação. Exato. Ah, mas pode ar-condicionado? Aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Exato. O ar-condicionado em si, sem nenhum tipo de filtro, sem nenhum tipo de tratamento do ar, não pode. Então, o que pode é o ar abatido renovado, o ar temperatura baixa renovada. Exato. É essa que precisa ser. E aí, como fazer isso? Então, a gente trouxe umas fotos, como o assunto é técnico, né? A gente trouxe umas fotos. Eu e o Richard vamos explorar um pouquinho essas fotos. Perfeito. Aí vem uma primeira imagem, quer falar um pouquinho, Aqui Richard? a gente tem um exemplo perfeito de uma cozinha, como ela deve ser montada. Quando a gente fala de uma cozinha industrial, aqui a gente tem um exemplo de uma ilha de cocção central com uma coifa preparada não só com filtros inerciais que são extremamente importantes, mas também com injeção de CO2. Porque quando a gente fala de coifa, muitas pessoas pensam que é só uma caixa em si, né? Um equipamento ali colocado para tirar fumaça. Mas não, ele também tem muita questão de segurança envolvido no equipamento. Né? E além da segurança envolvida, são todos os equipamentos também que complementam o sistema, por isso que chama sistema de exaustão, né? Exato. Os dutos, o ventilador que vai retirar o ar, que vai sugar o ar. Dentro da cozinha aparente, nós só temos o captor, que a gente fala coifa, né? Numa linguagem popular chamada de coifa. Mas acima do forro, até o telhado, muitas vezes quando a gente fala de prédios comerciais, esse sistema ele pode chegar a 20, 30, 40 metros de distância. Sim, Exato. Depende do tamanho do prédio também, Exato. Enfim. A gente pode passar a próxima foto para falar um pouquinho sobre o sistema. Aqui é um dos nossos projetos. Esse projeto foi um que, inclusive, está exposto hoje no nosso showroom. É uma coifa convencional, muito parecida com a que nós temos aqui hoje no cenário. E ela já completa com filtro. Hoje, gente, vocês não fazem ideia como é importante um sistema desse para quem opera uma cozinha industrial. Realmente... É um sistema, como você falou, muito parecido com o que está aqui, inclusive a cocção, né? Isso. Eu tenho o charbroiler, a chapa, aqui a gente tem o fogão e essa coifa, que essa coifa a gente chama de coifa de encosto, ou lateral, né? Onde é fixada na parede. E aí eu tenho a coifa central também, que é como a gente tem aqui no cenário.
Entrando num detalhe importante, Ivin, hoje para cada sistema, para cada cozinha, para cada operação, a gente tem um sistema de exaustão adequado. A gente sempre faz um cálculo para saber quanto que vai ter ali de poluição, de fumaça, que tipo de equipamento, se é um equipamento que ele tem muita produção de fumaça, se é um equipamento que é mais vapor, se é mais gordura. Então a gente se preocupa muito nesses cálculos para poder oferecer. Isso é importante falar. Muitas vezes o cliente chega para a gente e fala, eu quero uma coifa de 1 metro por 1,20. E aí, o ideal, o mais correto possível é entender que tipo de alimento ela está fazendo ali. Correto. Para calcular também todo o sistema, né? Não só o tamanho da coifa, mas todo o sistema. É feito todo um cálculo de pressão, vazão do ambiente, entrada de ar. Nós temos que calcular tudo para que o sistema seja de fato eficiente. Análise do entorno para saber onde essa fumaça está indo, qual que é a vizinhança, temperatura externa também, né? E vento predominante para saber se ela está indo para algum prédio residencial. Então, são várias coisas. Regiões residenciais principalmente. Pode passar a próxima. Regiões residenciais principalmente. Ah, olha aí que legal. Esse é um esquemático que a gente colocou de, por exemplo, como tem que ser a temperatura que está sendo inserida na cozinha, que a gente chama de insuflamento, ela entra com o ar tratado, com o ar-condicionado renovado a 14 graus. Aí entra no ambiente, uma cozinha quente, geralmente está 40, 50 graus. E a coifa suga, ou outro sistema de exaustão também ali, por exemplo, ó, está renovando o ar. E essa renovação, eu estava até conversando com o Richard lá fora, tem que ser como de um hospital. Por quê? O ar da cozinha é extremamente contaminado e ele pode contaminar o alimento. Né? A gente pode ter problemas de saúde por conta, quem nunca, né? Exato. E aí, muitas vezes, é por conta do veículo do ar mesmo, a contaminação do ar. Então, precisa ser... Exato, porque o ambiente, se ele está com o seu, vamos dizer, com a sua temperatura comprometida por conta da fumaça, por conta do calor excessivo, muitos alimentos, inclusive, podem se perder no meio dessa operação. Então, isso é muito importante a gente ressaltar. E aqui mostra de maneira muito clara, quando o ar entra a 14 graus, ele, de uma certa forma, ele já deixa o ambiente com uma temperatura muito mais agradável. Mais baixa, né? Exato. E aí, em vários ambientes, né, em vários locais da cozinha, eu preciso ter esse lugar de exaurir, não só a coifa. Exato, né? a exaustão então, é esse é o fundamental. ideal, é isso aqui que segue a norma, que é a 14.518 para quem quiser procurar, Perfeito. né, Richard? E também a normativa do trabalho, né? A NR24 de Condições Físicas do Trabalho. Perfeito. Próxima foto. Legal. Aqui, Vinha, a gente tem um outro exemplo de uma cocção ideal para uma cozinha, para uma operação industrial hoje. Aqui, basicamente, na primeira foto, nós tínhamos um exemplo de uma coifa de encosto. Agora, a gente tem aqui um exemplo de uma coifa central. Né? A gente costuma dizer coifa de 2 águas, né? Porque ela tem essa caída para os dois lados. É uma coifa também adequada hoje para cozinhas profissionais. É um sistema extremamente robusto. Perfeito. E aí, aproveitando essa foto, Richard, eu queria que você contasse pra gente quais são os tipos de coifa, né? Perfeito. Porque não é só pedir uma coifa. Eu tenho coifa com filtros diferentes, com maneiras de trabalhar diferente. Hoje a gente tem coifas lavadoras, filtros UV. Perfeito. Né? Perfeito. Então, hoje no mercado, basicamente, nós temos aí 3 modelos de coifa que a gente pode considerar. O primeiro deles, que é a mais comercializada, é a coifa convencional, que a gente fala que é um sistema de filtros inerciais. A gente tem também hoje o sistema de coifas lavadoras, que essa é uma coifa conhecida como wash pool, né? Muito famosa, porque é uma coifa que ela faz todo o tratamento e a lavagem de gases no próprio captor, né? E a gente tem também algumas coifas com o sistema de filtros eletrostáticos, né? São filtros energizados que fazem toda essa limpeza, essa filtragem do ar e da gordura exaurido, né? Ali da cozinha. Perfeito. E aí, por conta do meio ambiente, tem muitas normas chegando também, né? Vários fabricantes desse sistema de exaustão de coifas se adequando, porque não vai mais poder jogar ar sem nenhum tipo de tratamento, né? Cada vez mais o mercado tem se conscientizado, né, Ivin? A gente percebe, principalmente na nossa vivência do dia a dia, a gente visita dezenas de restaurantes por semana. Né? Então, eu tenho notado que cada vez mais os investidores, os profissionais, eles têm se preocupado em investir de maneira correta, em investir realmente de maneira adequada, principalmente né? de maneira no sentido sustentável. do próximo também, né? Se preocupando com toda essa questão do meio ambiente que é fundamental.
Perfeito. Próxima foto. Aí também um esquemático mostrando que não é só coifa, a gente tem um sistema, né? Exato. Eu tenho a rede de dutos, quer falar um pouquinho dessa Exato, e aqui é importante, aqui nós estamos falando de um sistema de coifa convencional, mas é legal notar que logo acima da coifa nós temos ali uma caixa que é um sistema de filtro preparado para esse sistema de exaustão completo. Ou seja, a gente não se preocupa só com o filtro primário que está ali no captor, a gente se preocupa também com a filtragem do ar que vai passar pela tubulação. Pelo duto. Então tem todo um cuidado que é feito no cálculo do sistema. Até o diâmetro do duto, isso pode mudar muito o cálculo, porque dependendo do tanto que esse duto precisa correr para chegar, né, jogar o ar fora, ele pode perder muita temperatura e muito gás ali também. Exato. Hoje, basicamente, a conta que nós fazemos é a seguinte. Quando nós temos um sistema que ele é necessário fazer uma montagem acima de 5 metros, a gente se preocupa muito com as perdas de carga, né? Exato, Principalmente para calcular a potência do motor que vai estar lá na frente. Geralmente a gente trabalha com motores de linha centrífugos, são motores blindados, e a gente se preocupa porque a cada curva, a cada transição, a gente perde ali entre 15% a 25% de carga. Perfeito. Então é muita pressão quando a gente vai para um lado de uma coifa com um sistema de caixa de lavagem de gordura, que é um sistema inovador também. Essa caixa ela tem uma perda que pode chegar até 30%, então a gente precisa calcular com muito critério para poder oferecer um sistema competente. A gente falou muito no começo sobre temperatura, né? Não só da cozinha, a gente precisa pensar também no ar contaminado que está indo para o salão. Às vezes, o restaurante tem um ticket médio alto, 80, 100, 120 reais, e você sai cheirando sushi, né? Não, isso comida japonesa. Então, assim, para mim isso é um absurdo. Tinha que ser um cuidado enorme com o cliente também. Exato. E a gente não vê. Exato. Não vê. Infelizmente, a questão do cheiro na roupa, vamos dizer assim, é um dos mais desagradáveis alertas, né? E infelizmente é o que a gente é o mais recorrente. Quando a gente chega num restaurante, quer saber se o restaurante tem um sistema eficiente, basta você tomar um cuidado e ver se você não está se você não está defumado, né? E falando o português bem claro, se você não está ali com aquele cheiro todo na roupa, isso realmente é muito desagradável. E a gente se preocupa bastante em oferecer um sistema robusto e preparado para que isso não ocorra. Muito legal. Próxima foto ou acabou? Tem. Aqui é uma leitura perfeita quando a gente fala de um sistema de renovação de ar dentro da cozinha. Aqui a gente fala de uma maneira popular, né, conhecida, insuflamento de ar. É onde a gente calcula dentro da metragem quadrada da cozinha quanto que se deve entrar de ar limpo para que a coifa possa fazer essa renovação adequada, calculando quanto de fumaça, de ar poluído ela vai retirar do ambiente, sem prejudicar os alimentos, é claro. Perfeito. E aí renova, e tem uma coisa importante também que pode dar algum tipo de diferença no cálculo, é ter janelas, então ter aberturas também na cozinha. Então tudo isso precisa ser calculado no momento do dimensionamento da exaustão, né? Dando um comentário importante sobre a questão da renovação de ar, Ivin, quando a gente tem uma cozinha sem janelas, que ocorre com grande frequência, é obrigatório esse tipo de equipamento. Por quê? Se você não faz um sistema de renovação de ar adequado, infelizmente, a exaustão ela não vai funcionar. Não vai funcionar. Eu costumo usar até uma pequena alusão. Se você pega um canudo, ele tem uma ponta aberta e a outra também. Mas se você tampa uma das pontas e tenta sugar o ar, você não consegue. É exatamente isso que acontece num sistema de exaustão. Se você tem uma coifa numa cozinha sem janelas, obrigatoriamente você tem que pensar numa renovação de ar. Você tem que pensar num sistema para trazer qualidade, não só para os funcionários, mas para os clientes, para a empresa como um todo, é fundamental. Perfeito, Richard, te agradeço mais uma vez por estar aqui. Prazer é todo meu. Acreditar no nosso programa e estar com a gente. Seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigado. Queria que você passasse os seus contatos também. Claro. Para vocês que precisam de sistemas de exaustão, cálculos, equipamentos do modo geral, a nossa empresa se chama Nel Food Solutions. Pode nos procurar, o nosso contato é o 11 2645 5817. Nós estamos lá de portas abertas para receber. Obrigada a você, obrigada pelo Alexandre. A Nel Food não faz só sistema de exaustão, ela também traz soluções para cozinhas industriais com equipamentos da Sufisa, com utensílios, mobiliários, é todo um projeto também. E falando em Sufisa, a gente vai mostrar um VT da Sufisa agora,
um pouquinho da linha de fabricação deles e o meu agradecimento, né, por também a Sufisa acreditar no nosso programa e ser esse parceiro muito bom. Então, um pouquinho, né, do VT, mostrando a parte industrial da fábrica, os desenhos de fabricação, a linha de desenvolvimento lá da Sufisa. Obrigada, Samuel. Sufisa vem sempre renovando com equipamentos também. Agora, o broiler aí, mas eles estão com um broiler elétrico também, que tem uma composição de calor muito mais inteligente, né? Muito legal. Um grande parceiro. Um grande parceiro que a Neo Food também trabalha. Sim. Ali as vitrines, os expositores, a linha central, higienização, os contatos da Sufisa. Aproveitando esse VT, Ivin, gostaria até de mandar um abraço para o Samuel, nosso grande parceiro da Sufisa, o Alexandre Souto, que é o nosso diretor da Neo Food. Nesse momento, tenho certeza que está nos assistindo. Quero mandar um abraço para todos. O Valwan, nosso coordenador que está aqui, também acompanhando a gente. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos, toda a equipe aí. Obrigado mesmo. A gente vai mostrar sua coifa agora, hein? Olha lá, que lindona. Pelo amor de Deus, não pode faltar. É isso aí. Quer mostrar coifa, gente? Pode mostrar. Coifa. Quer mostrar coifa? Vem mostrar coifa. Vamos lá. Com licença, gente. Fazendo também aqui Deixa eu contar uma coisa. Esqueci o seu nome. Felipe. O Felipe já terminou a receita dele. E a sogra? Tá enrolada ali, tadinha, ali, ó. Enrolada, gente. Toda embaralhada ali, ó. Quem sabe, Eu sou detalhista. Tem tempo, né? Lógico. Vamos no tempo. Olha quanto tempo de praia. Ele já terminou, já tem muito tempo. Sabe. Não, ele está errado. Ele está na mesma etapa minha, porque a gente está esperando o break. Então a gente Tá esperando o break para quê? Para quê? Essa é a pergunta. Para quê esperando o break? Vamos saber de quem conhece melhor que todos nós, não é? Chefe Arturo Salano, que avaliação pode ser feita do genro com a sogra, né? Fazer o quê, né? Eles estão seguindo o mesmo processo. Na hora de colocar aqui a gelatina incolor, ele fez na panela e deixou a água mais quente, ela deixou um pouquinho mais fria.